Eu quero refletir hoje com vocês sobre as oportunidades que Deus nos tem dado. Mostrar a vocês que nós temos um adversário e que ele está fazendo um estudo minucioso sobre você. Apesar de estarmos numa batalha coletiva, ela é altamente individual. Porque se a salvação é individual, a batalha que vamos travar contra o mal também é. O que o diabo e o nosso inimigo vai explorar são as nossas deficiências. O que ele vai buscar fazer é reconhecer seus pontos fortes. É buscar em você seus pontos fracos. Aquilo que seus pais falharam muitas vezes a oferecer a você como base, a se aproveitar das frustrações que você tem, potencializar a textura do seu cabelo que te desagrada, a cor da sua pele, fazer com que você olhe para aparentes vantagens que pessoas têm a seu favor e você não tem, porque há uma estratégia maligna, destruir os filhos de Deus. Eu poderia falar para vocês ou pregar sobre Lucas 15, que me parece ser o setor dos achados e perdidos na Bíblia. É ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido, está quase tudo perdido nesse setor. Eu poderia usar muitos textos para falar com você, mas o que eu quero mostrar é que você é filho de Deus e o diabo vai lutar para derrubar você, seu casamento, sua família, seu negócio, sua caminhada de fé. E você precisa estar preparado para isso. Talvez o exemplo melhor que eu poderia dar para vocês hoje seria o MMA. Sabe, aquela modalidade esportiva de artes mistas, onde o indivíduo que entra no ringue precisa saber sobre Muay Thai, sobre Jiu-Jitsu, sobre Karatê, Taekwondo, Judô, lutas gregos romanas e outras. Por quê? Porque o outro que vem preparado, o que ele vier como golpe, você está pronto para se defender. Se a luta é em pé, tu vai para cima. Certo? Eu estava vendo a palavra da oferta, achei fantástico, e esse dia eu achei muito legal, porque o garotinho foi de visitante na escola dominical, e aí a professora estava ensinando sobre fidelidade, e ele era visitante, e aí a professora estava falando, ó, na Bíblia está escrito que é melhor dar do que receber. E o olhinho do garotinho estava brilhando, e o garotinho falou, posso falar? Meu pai fala isso comigo todo dia. É melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. E a professora falou, seu pai é pastor? E o garotinho falou, não, ele é lutador de boxe. Então sempre me ensinou, é melhor dar do que receber. Então você nessa guerra, você tem que estar preparado, tem que estar afiado na Bíblia, tem que estar afiado na oração, tem que estar no jejum, nas boas companhias. Você tem que estar preparado, porque qual for a área que o diabo te atacar, às vezes até com Bíblia, ele não atacou Jesus com a palavra, e Jesus foi só se defendendo onde? Na palavra, porque o diabo vai te atacar na palavra, e quando ele te atacar na palavra, você se defende com o quê? Com a palavra. Mas se você não conhece, você não tem como se defender. Então hoje nós estamos com uma superficialidade muito grande de muita gente, sabe quase nada, nada. Às vezes ora, e provavelmente o diabo não vai te atacar nessa área, mas vai te atacar em outra. Então nós estamos debaixo de oportunidades que Deus, obrigado campeão, dá para todos. Todos nós somos filhos de Deus, amém? E Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos que se comprometem um pouco mais.
E Deus tem filho para missões diferentes. É isso que você tem que entender. Por exemplo, o Davi foi chamado para construir uma arca. Sim ou não? O Daniel foi chamado para ser rei. O Samuel foi chamado para entrar na cova do leão. Então cada um faz o que Deus chamou. A Bíblia nos adverte sobre a mulher de Ló, que paralisou, ficou salgada e morreu porque olhou para... Mas o que está matando as pessoas hoje não é olhar para trás, é olhar para o lado e ver o que está acontecendo na vida dos outros. Pare de canalizar forças para focar no que está acontecendo na vida dos outros e passe a usar suas forças para fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Sempre vai ter alguém maior que você e alguém menor que... E a vida é desse jeito. Parece que nós estamos no conto de fadas da Branca de Neve, onde aquela maluca daquela bruxa tem um espelho e filho. Espelho, espelho meu, tem alguém que canta melhor do que eu? Espelho, espelho meu, tem alguém que prega melhor do que eu? Espelho, espelho meu, tem alguém que está ganhando mais dinheiro que... E o espelho fala, tem. Porque sempre vai ter alguém mais magra, mais jovem, mais inteligente, que nem é tão difícil, certo? Sim, tem gente que vai casar mais cedo. Você vai casar lá pelos 40. Nossa, pastor, isso é praga, isso é livramento, vai por mim. Se divirta a metade da sua vida e sofra o restante, é ou não é? Oportunidades, porque a Bíblia é um livro de oportunidade. O que é uma oportunidade? Oportunidade é uma janela que se abre durante um período para ver quem é que está apercebido, para ver com quem está atencioso, que vai passar por essa janela que abriu. Oportunidade não dura a vida inteira, ela abre e fecha, parece caverna do dragão, certo? E tem alguém que nunca passa. Você quer ver? Gênesis, 2 ofertas, Caim e Abel, sim ou não? Sim ou não? Quantas ofertas são aceitas? E a outra? Rejeitada. Vamos lá? 2 mulheres têm a oportunidade de sair de Moabe e construir uma vida extraordinária em Belém, Ruth e Orfa. Quantas vão? E a outra? Vamos para Salomão? 2 mulheres têm a oportunidade de ganhar filhos, são prostitutas, estão sozinhas, tiveram filhos ou tiveram filho com diferença de 3 dias. O que a Bíblia está dizendo? Todas as 2 teve a mesma oportunidade de ser mãe. Quantas mataram seu filho? E a outra? Não matou. 2 ladrões estão numa cruz. Isso, quem é que está no meio? Jesus. Jesus pode salvar quantos? Salva quantos? Por quê? Porque o outro não estava afim. O outro falou, ó, tira eu daqui, pois, para eu continuar vivendo. Salvou os outros, não pode salvar a si mesmo, pô? Salvador é o Senhor. O outro falou, cala essa boca, jumento. Nós estamos aqui porque merecemos, esse nada mais fez. Ai, Jesus, lembra do Senhor quando o Senhor entrar no teu reino. Valeu? Jesus falou, estamos juntos e misturados. Pronto, um se lascou e o outro se deu bem. O que é isso? Oportunidade, uns aproveitam e outros não. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu queria que você abrisse comigo aí, porque eu faço questão que pelo menos esse texto você marca, o restante você pode tudo, só prestar atenção, não precisa nem anotar se não quiser. 1 Coríntios 10, 1. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Vou esperar você achar. Até você que não está procurando, eu vou esperar você achar. Esse dia eu mandei abrir a Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, verso 5. Uns 3 minutos depois, um cara olhou para mim e falou, mas esse livro não tem na Bíblia. Eu falei, nossa, o senhor estava procurando? Sabe nada de Bíblia, sabe nada. Aliás, tem gente que vem para a igreja e é tão desatento. Esse dia eu estava num culto, eu falei assim, quem quer ir para o inferno diz amém.
Lotou 2 ônibus. Porque eles sequer ouviram o que eu falei. Era automático. Tem lugar que se você falar rápido uma receita de bolo e no final falar amém, o povo fala amém. Então preste atenção no que estão falando. Remova todas as distrações, porque a palavra que sai do altar são palavras de vida. Então, pastor, ninguém vai para o inferno. Menino. Aliás, no inferno eu acho que vai dar uma fila, discussão. Você veio, não veio? Quem veio? Por que veio? Não mereço estar aqui. Eu imagino o diabo falando: calma, gente, entra devagar. No céu nós vamos ter 3 surpresas, isso eu tenho certeza. Primeiro, caramba, cheguei. Cara, eu vim. Que surpresa. Segunda surpresa, você aqui. Nossa, não esperava te ver não. Terceira surpresa, cadê fulano? Não veio. Não sei com qual você vai ficar. Tá certo? Então achou aí, é só para dar tempo para você. 1 Coríntios 10:1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Preste atenção e olha para mim rapidinho. Paulo vai dizer algo, mas antes de dizer, ele diz que tipo de atenção ele deseja para aquilo que ele vai dizer. Ele ainda não disse, mas está dizendo: gente, atenção, que eu vou falar agora não pode ser ignorado, não pode ter concorrência com o celular, não pode ter concorrência com distração, não pode ter concorrência com nada. É isso que Paulo está dizendo. E o que é que ele vai dizer que é tão importante assim, que ele atrai a atenção de seus ouvintes primeiro? Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Repita comigo: todos. Isso. Todos passaram pelo mar. Quantos? Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quantos? Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Quantos? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, e a pedra era Cristo. Quantos? Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso eles foram prostrados, ficaram prostrados no... Olha para mim agora. Paulo está dizendo o seguinte: pessoas podem estar no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, vendo e ouvindo as mesmas coisas, porém, essas pessoas podem ter resultados diferentes da mesma experiência. Paulo diz que num evento como esse, nessa manhã, todos ouviram os mesmos louvores, ouviram a mesma palavra de oferta, ouviram certos mesmos anúncios, ouviram e ouvirão a mesma palavra, mas elas podem sair daqui com resultados diferentes. Resultados esses que podem levar a sua vida, e mais do que isso, a geração vindoura, olha só, por uma conotação mais fácil. Eu não sei se você já parou para notar, mas no mundo parece que algumas pessoas têm mais vantagens do que outras. Estudam em melhores colégios, podem vestir roupas melhores, usufruir de uma gastronomia melhor, conseguir seu primeiro carro mais cedo. Quando você olha para isso, se você não tiver maturidade, parece que Deus tem filhos prediletos e que algumas pessoas levam vantagens sobre você. Mas a verdade, a via de regra, é a seguinte: é que pessoas que antecederam você fizeram coisas diferentes do que pessoas que antecederam algumas pessoas que você conhece ou está olhando.
Provavelmente, o avô do indivíduo que consegue coisas que hoje você não consegue, ele fez coisas que seu avô não fez. Seu pai administrou sua vida de forma diferente do que o pai do outro administrou a vida dele. E aí, inevitavelmente, o que pessoas trazem hoje pode ser mais lucrativa. Eu estudei num colégio particular porque meu irmão só podia pagar a mensalidade durante um período que eu vivi com ele. Nesse colégio, eu via os meninos com muito dinheiro para comprar suas refeições no recreio. Os cadernos e as mochilas deles eram os melhores. Toda a estrutura deles era mais vantajosa sobre mim. E por que é que eles tinham tudo isso, se todos eles não trabalhavam? Porque os pais desses indivíduos tinham uma estrutura financeira e econômica que o meu pai não tinha. Era uma questão de paternidade. Quando eu olho hoje para meu filho, porque eu resolvi quebrar isso, meu filho ganhou o primeiro carro dele 10 anos antes de que eu consegui comprar o meu primeiro. O meu carro que eu comprei primeiro devia ter mais ou menos uns 25 anos de uso quando eu comprei. O que eu pude dar para meu filho tinha apenas 3. Você sabe por quê? Porque eu resolvi me posicionar para facilitar a vida da próxima geração. Eu não sei se o seu pai não te deu, se não deu, eu não sei. Eu sei que não vai valer a pena você lamber suas feridas, porque sua saliva não tem substâncias terapêuticas. O que você tem é que levantar a cabeça e dizer: eu vou mudar minha história em Cristo, porque Deus não tem filho predileto, e eu posso mudar. Deus está me dando uma oportunidade, e por isso Ele te trouxe aqui. Aleluia! Então você precisa estar preparado para isso, para viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. Mas você pode também não viver nada. Sai daqui com a mesma vidinha, do mesmo jeitinho, ruim do mesmo jeito, esperando a hora que Jesus vai voltar, que aliás não está nem muito longe. Segundo o que eu estou vendo no mundo, me parece que Jesus já saiu de lá. Ele já deve estar estacionando por aí. Já ele está chegando. Trombeta tocou e glória a Deus. Falei para minha mulher: se você quiser, fica com meu carro, com minha casa, fica com tudo, porque Jesus vai voltar e eu vou. E ela falou: e eu vou com você, porque eu não te largo. Eu falei: glória a Deus. Mas não é para ser minha esposa não, porque lá não tem isso não, na verdade. Sofrimento eu vou deixar aqui. Vocês gostam, né? Da bagunça. Então deixa eu mostrar a você rapidinho coisas que eu acho muito interessante e que pode ajudar você a gerenciar sua vida. Primeira coisa que eu gostaria que você botasse na cabeça, fala comigo assim: o diabo não tem poder nenhum na minha vida. Na história do filho pródigo nós vemos isso. Por que o filho mais novo tem que ir embora? Porque enquanto ele está na casa do pai, ele não perde nada, porque ele está guardado pelo pai. Quando ele sai da presença do pai, é que o negócio fica ruim, porque lá fora ele é um alvo fácil para Satanás. Então, se você entender que há uma guerra e que você precisa estar preparado,
você vai se dar bem. Então pare de culpar o diabo, pare de culpar o governo, pare de culpar seus pais, pare de culpar os outros, pare de culpar as pessoas. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo castigo. A palavra castigo não existe. A palavra castigo é uma palavra que alguém resolveu dar para responsabilização. Certo? Não tem castigo, é responsabilização. Você está sendo responsável pelo que você fez. Algumas pessoas assumem a responsabilidade em forma de culpa. Porque preste atenção, suponhamos que eu passasse aqui e quebrasse um copo. Se eu ajo como culpado, o que eu falo? Quem botou esse copo aqui? Já falei para não botar. Queria saber. O copo caiu. Não, o copo não caiu. Você que derrubou. Porque se o copo caiu sozinho, vão fazer um exorcismo na sua casa, que tem um demônio lá. Mas o culpado, ele quer fugir de sua... Isso. Quando você vive um casamento cujo qual você tem culpa, o que você faz? Você diz que a culpa não é sua. Você se sente culpado. Quando você é responsável, o que você diz? Gente, quebrei um copo aqui, viu? Vem aqui não, que eu vou varrer os cacos de vidro, para ninguém cortar o pé. E você vai lá, varre, joga fora, pega outro copo, coloca no lugar, certo? E pensa, quando eu sair para fazer compra, compro mais uma embalagem de copo, porque esse é o terceiro que eu quebro essa semana. Porque o responsável, ele trabalha para resolver e o culpado quer transferir responsabilidade. Quem é culpado do seu casamento não está bem? Seu marido, sua esposa, sua sogra, o Bolsonaro, o Lula, o Satanás. E você? Você não. Você não é culpado de nada. Olha a sua cara de inocente. É ou não é? Quem é culpado da sua vida financeira está desse jeito. O devorador, que, diga-se de passagem, desistiu e desanimou de ir até você, porque descobriu que se ele for na sua casa, ele vai ser contaminado por essa má administração. Mas você ora, jejua, mas não estuda e não trabalha. Mas quer prosperar, Senhor, abre a janela dos céus. E Deus diz, abri. Abre as portas na terra, abri. Vai morrer orando. Vai morrer orando. Para Deus mandar dinheiro e não vai mandar. Tá difícil hoje, né? Tem alguém aí ou você já foi embora? Porque ele te achou. É assim que funciona. Então eu aprendi uma coisa: meu casamento, se ele quer ficar bom, a responsabilidade é minha. Minha vida financeira, se eu quero que fique boa, a responsabilidade é de quem? Minha. Minha vida espiritual, se eu quero que fique boa, a responsabilidade é quem? Minha. Minha saúde, se eu quero que fique boa, a responsabilidade é... Então para de botar a culpa no diabo. Nós pentecostais, porque eu sou do reteté. Eu sou vassoura de fogo, caneta de fogo, bola de fogo, anjo chegando, anjo saindo, o movimento, certo? Apesar de não parecer, eu sou. Mas eu aprendi um negócio. Espiritualidade não traz dinheiro. O que traz dinheiro é trabalho, boa administração e fidelidade. Você está entendendo? Oração não melhora casamento. O que melhora casamento é eu me tornar um marido melhor. E eu me torno um marido melhor para qualquer mulher desse mundo. Porque se minha mulher não melhorar, eu falo com Deus, Senhor, estou melhorando e está ficando para trás. Como ela vai para o céu mesmo, vai chegar primeiro que eu, leva e ruma outra para mim.
Pastor, não pode orar assim. Eu oro do jeito que eu quiser, a oração é minha. Não estou pedindo ela para ir para o inferno. Estou pedindo, Senhor, livra-me do mal. É assim. Então preste atenção. Consegui ganhar sua atenção nesses minutinhos? Isso era o que eu queria. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro do profeta Samuel. Obrigado, campeão. Abre para mim aqui. Sobe. Isto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil em presença, e o Senhor é com... Preste atenção. Davi é alguém altamente qualificado. Ele é valente, é um excelente músico, é alguém que tem uma habilidade para comunicação boa, é alguém que detém uma boa aparência, ele é altamente qualificado para estar em qualquer lugar. Lembra-se que ele é bonitinho para ser pastor, mas é bonitinho para ser músico, é bonitinho para estar no palácio. Ele tem uma boa postura e boa conduta. A seriedade cujo qual Davi emprega para lidar com as missões que lhe são concedidas são sempre as maiores. O engajamento de Davi é sempre muito grande. Hoje pessoas perecem por não usar os 3 Cs, letra C, que pode mudar a vida dela para sempre: começar, continuar e concluir. Pessoas começam, mas não continuam. Começam, mas não concluem. Davi é alguém apto, seja o que for. Me parece que tudo aquilo que vier à minha mão para fazer, vou fazer da melhor maneira possível. Vou dar o melhor de mim. É isso que faz de Davi diferenciado em sua capacidade de competência, em sua qualificação. Mas músicos bons, Saul também tem na sua corte. Pessoas valentes, Saul também tem. Seu filho Jonatas, por exemplo. Pessoas bonitas. O povo de Deus sempre foi conhecido por ter pessoas belas. Mas a última qualificação de Davi o diferencia dos demais músicos, dos demais bonitos, dos demais inteligentes, dos demais valentes. O Senhor é com ele. Pastor, o que a Bíblia quer dizer? Se o Senhor for contigo, mas você não for qualificado, cuidado que você fica para trás e perde vaga para quem é. Davi é bom em todas as áreas. Você quer fazer uma prova? Estuda igual todo mundo estuda. E você vai passar, porque além de estar preparado, o Senhor é contigo. Note que as preparações de Davi vêm todas antes, para depois dizer que além de tudo que ele tem de qualificação, o Senhor é com ele. Ele é um cara valente, que isso fique claro. Amém? Amém. Muito bem. Davi então começa a enfrentar suas batalhas na vida, e são diversas. Ele enfrenta um urso primeiro, e ele então mata o urso. Ele enfrenta um leão depois, e mata o leão. Ele enfrenta a incompreensão de seus irmãos, e vence, fechando os ouvidos para seus irmãos, que diz: o que vieste aqui ao campo de batalha fazer, seu pretensioso. O que indica que Davi era alguém
que sempre sonhava chegar mais longe. Sua postura é uma postura que se destacava. Ele tinha o mesmo pai de seus irmãos, mas a conotação que ele fazia das coisas era diferente. Quando todos os soldados de Israel estão olhando para o tamanho do adversário, Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Davi está dizendo: esse cara é grande, ele é forte, ele é poderoso, mas eu tenho aliança com Deus que é muito maior do que ele. Davi não vai enfrentar o gigante de forma tola, não. Tolos não são valentes, tolos são tolos. A postura de Davi é diferenciada. Davi agora vence o gigante, mais um oponente, campo de batalha. Mas agora o rei quer matar Davi, Saul. Davi tem a oportunidade de matá-lo, é verdade, mas não faz. E se você pensa que ele é covarde quando não mata Saul, ele é muito valente, porque às vezes a gente tem que ser mais valente para fugir da briga do que para enfrentá-la. Tem que ser muito mais valente para calar a boca do que para responder. Tem que ser muito mais valente para conservar o que Deus tem do que para negociar princípio. Baseado em tudo isso, o diabo chega à conclusão que não vai dar para vencer Davi. Com violência não vence esse cara. Ele já venceu o urso, já venceu o leão, já venceu a incompreensão dos seus irmãos, já venceu a incredulidade e a desconfiança e desvalorização de todas as pessoas que achavam que ele não ia ganhar a batalha. Ele já venceu a perseguição de Saul e não mata o ungido do Senhor. Beleza. Se não vai dar para vencer Davi nesse campo, vamos mudar de campo. Vamos ver como é que ele se sai em um novo campo de batalha. Se eu não consigo vencê-lo com garras e dentes, se eu não consigo convencê-lo com emoções que possam jogá-lo para baixo, se eu não posso vencê-lo com a espada de Golias, nem com a lança de Saul, quem sabe eu consigo vencê-lo com o corpo de Batseba. Vamos mudar o campo de batalha sem que Davi seja capaz de notar. Segundo o livro dos Reis, ou 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. O campo de batalha muda. Aprenda, crente. Quando a configuração muda, os crentes costumam se atrapalhar. Deus disse para Moisés: Moisés, o povo está com sede, então dá uma pancadinha na rocha que sai água. Amém? Amém? Sim ou não? Sim. Tempos depois, o povo teve sede de novo e Deus falou: Moisés, faz o seguinte, dá um pulinho lá na outra rocha e agora só fala, não bate nela não. Fala: rocha, sai água. O que Deus fez? Mudou a configuração. A configuração que está na cabeça do Moisés é pancadinha. Ele falou: se pancadinha deu certo, para que mudar a pancadinha? Time que está ganhando, você não está lidando com o homem, está lidando com Deus. Deus muda a hora que quer, do jeito que quer, faz o que quer. Se você entende, não entende, como o outro está sendo usado, como o outro está sendo capacitado, como o outro canta, como o outro ora, se rupia, se cai no chão, dane-se. Ele é o chefe dos crentes. Quando Deus diz, toca, o Moisés foi lá, fala, o Moisés foi lá e tocou. Então, o que saiu? Água. Moisés falou: beleza. Todo mundo bebeu, aí Deus tirou Moisés do grupo, levou para o privado, e falou: Moisés, chega aí na parada que eu preciso falar um negócio contigo. O que eu falei com você, que o negócio lá que era para tocar ou para falar? Eu imagino Moisés,
Não gagueja não, maluco. Mandei tocar ou mandei... mas saiu água, não interessa resultado. Comigo, aceitação vem antes de resultado. Você está entendendo? Para Deus, resultado, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou... Dane-se. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Primeiro é a aceitação, primeiro é a obediência, primeiro eu faço o que Deus mandou, resultado vem depois. Resultado é importante, mas primeiro é ser aceito. Você está entendendo? É assim que funciona. É desse jeito. Quando o diabo muda o campo de batalha, capítulo 2, do verso 11 de 2 Samuel, e aconteceu numa tarde, capítulo 11, verso 1, e aconteceu, tendo decorrido, no tempo em que os reis saem à guerra, fala comigo, no tempo que os reis saem à guerra, só até aí, enviou Davi a Joabe para onde? Para a guerra, com ele seus servos, os servos para onde? Para a guerra, todos os soldados para onde? Para a guerra. Eles lá na guerra destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá. Mas o texto do verso 11, o texto do capítulo 11, verso 1 diz assim: porém, repita comigo, porém, Davi ficou em Jerusalém. Era o tempo dos reis saírem e Davi ficou em. Era tempo do rei ir para, e ele ficou em. Era para ir para, e ele ficou em. Porque o diabo vai mudar. Se Davi está nos campos de Moabe, lutando para conquistar Rabá, o que ele estaria? Vencendo, porque ele é habilidoso para vencer naquele campo. Mas por algum motivo, Davi ficou no palácio, mandou Joabe, seu sobrinho, mandou seus oficiais como Urias, e mandou todos os soldados que estão lá, arrebentando nos campos de Moabe. Davi então ficou em casa. Verso 2 do capítulo 11. Aconteceu que numa tarde se levantou da sua cama, andava passeando no terraço, quando de repente viu uma mulher maneira tomando banho. Era muito bonita a dona. Davi era mulherengo, gostava de mulher. Louvado seja Deus pelos homens que gostam de mulher. Que Deus os conserve. Uma classe quase extinta. Porque você pode ser espiritual, você pode pregar o evangelho, ser cheio do Espírito Santo, falar 3 tipos de língua estranha, manda bala. Mas queridinho, gosto de uma dona. Você tem que olhar para sua namorada e falar: maluca, você é cheia do Espírito Santo, você é uma menina de Deus, mas quando você olhar para o seu namorado, você tem que se banar. Gente, nossa, quando ele chega perto de mim, meu corpo rupia. Eu penso ele me beijando, me agarrando assim. O que é isso? Demônio? Não, isso é hormônio. É que o nome é parecido, demônio. Hormônio, às vezes você sente, nem sabe de onde vem, não é? Escute só. Tem gente que acha que Davi pecou quando teve desejo por Batseba. Aliás, ele está no Velho Testamento, nem pecar ele pecou, porque foi Jesus que disse que se você olhar, já pecou. Ele está lá, Jesus não veio ainda, então nem pecar ele pecou. Olhou para Batseba tomando banho, falou: rapaz, mas que maluca maneira, cavala, um mulherão. O tipo que ele gostava, porque é isso que o diabo vai botar perto de você, coisa que você. Quando Sansão mata um leão, não parece que ele venceu a batalha, sim ou não? Mas tempo depois ele volta lá e vai ver o leão que ele matou, o que aconteceu. Então o leão já apodreceu, já se desfez, mas na ossada do leão tem uma colmeia, e lá tem mel. Ele não pode se aproximar de uma carcaça, ele é separado, mas o que tem lá? Isso, aquilo é um lugar para ele proibido, mas o que tem lá? Porque seu adversário é especialista em colocar coisa doce em lugar proibido. Entende? É assim que funciona.
certo? Davi então mandou chamar a Batseba, isso, se deitou com ela, que beleza, legal, ela engravidou, ele criou um sistema para matar o marido dela, matou, transformou ele em herói de guerra, ainda disse que ia assumir a mulher de seu herói, com o menino, e Deus está lá só assim, ó. Davi, presta atenção do que vão falar de mim por causa dele. Peguei esse menino, não era ninguém, não era ninguém. Parece pastor, não parece pastor falando de obreiro? Chegou aqui, não era nada. Um Zé Ruelo, um borra-botas. A gente apoiou, deu tudo. E só tinha pé e orelha, isso aí. Falou o profeta ali, é ou não é verdade? Eu imagino Deus. Deus falou: Natan, dá um pulinho lá que eu estou afim de bater um papo com o Davi. Esse negócio vai ficar assim não. Ninguém vai falar mal de mim por causa dele, porque se você não preserva seu nome, Deus preserva o dele. Você não quer ser servo dele, você vai embora, vive a vida que você quiser. Vá para o inferno, vai para onde você quiser. Agora, se você diz que é servo dele, ande dignamente, porque quando falar seu nome tem que falar bem do dele. Porque ele botou o dele no rolo com o seu, então você tem que botar o seu no rolo. O que é? É assim que funciona. Vai fazer negócio, tem que fazer negócio que o nome de Deus seja glorificado. Vai dar palavras, vai ter que dar palavra onde o nome de Deus vai ser glorificado. Quer se relacionar, se relacione de forma que o nome de Deus seja glorificado, ou então não faça. Olha só, pelo que eu entendi, nessa história, nós temos Davi, sim ou não? Urias, sim ou não? Batseba, sim ou não? Só os três, não é? Eu também pensei. Quando eu fui para o capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel, eu estranhei uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. Abra a sua Bíblia, porque essa história de Davi você já ouviu muitas vezes, mas provavelmente vai ouvir pela primeira vez o que eu vou lhe falar. 2 Samuel 12:1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Dá para você identificar para mim quem é o rico? Quem é o rico? E quem é o pobre? Quem é o rico? Quem é o pobre? O rico, no verso 2, possuía muitas ovelhas e vacas. Essa expressão diz que Davi tinha muitas mulheres. Todo o harém de Saul passou para ele. Ele tem a filha de Saul, Mical, a viúva do Nabal, Abigail. Se tem uma coisa que Davi tem, é mulher, irmão. O cara está lotado de mulher, certo? Verso 3, mas o pobre, que é quem? Fala Urias. O pobre não tem coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que compraram e criaram, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço e a tinha como filho. Bom, no verso 4, aparece um personagem que eu não vi no capítulo 11, mas que só aparece no 12. Vindo um viajante ao homem rico. Repita comigo: vindo um viajante ao homem rico. Vamos voltar no capítulo 11. Numa certa tarde, Davi se levantou e foi dar um passeio na sacada do palácio. Quem é que está na sacada do palácio? Mas o verso 12 diz que ele não está sozinho. Chegou um viajante.
Pastor, quem é esse viajante? É fácil de saber quem ele é. Basta dar um pulinho no livro de Jó. De onde você vem, Satanás? Eu estou viajando, rodeando a terra, passeando por ela, buscando uma casa, uma família, um ministério, um negócio, uma igreja, um coração que me receba e que me deixe entrar. É o inimigo invisível, ele está lá, ele é o diabo, Satanás, a serpente, o dragão, Beelzebu. Quem você quer? Pastor, não pode falar esse nome que atrai. Falar nome de demônio não atrai ele. O que atrai demônio é uma vida que Deus não está presente. Você não precisa falar o nome para atraí-lo. Ele só vem se Deus não tiver, porque onde a luz, as trevas não chega. É assim que funciona. Não tenha medo de falar do diabo, tenha medo de viver sem Deus. O viajante está passando no palácio com Davi, e de repente o viajante fala: dá uma olhada aí, Davi, vê quem está lá. Ele falou: caraca, que mulher maneira tomando banho. O viajante falou: por que você não pega? Davi ficou excitado, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tá certo. Ele tem muitas mulheres. Então, se ele ficou excitado, o que ele pode fazer? Fazer amor com uma de suas? Mas preste atenção, o que está acontecendo não é para alimentar Davi, é para alimentar o viajante. E o viajante se alimenta de pecado, de desobediência, de caos, de destruição. Davi não se deita com uma de suas esposas, porque ele se deita, é legítimo. E se ele está fazendo algo legítimo, ele não está alimentando o viajante, ele está alimentando Deus, a obediência, a santidade. Você consegue entender isso? Ele então explica, olha só. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar de suas ovelhas e vacas. Certo? E ele deixou para quê? Você está com o texto aí no verso 4? Sim ou não? Deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para fazer o quê? Para fazer um guisado para quem? Para quem? Para o viajante. O que a Bíblia está dizendo é que Davi se deita com Batseba, não para alimentar um desejo seu, mas uma fome do viajante. Fome de pecado, é isso aí. Só que ele não é visível, gente. Ele chega na nossa vida, e às vezes você está mexendo no celular, e o viajante chega e diz: entra nesse site aí. Não, vai ver essa série. Faz isso. Só que, sabe o que me estranha? É que, cadê o viajante quando Natan chegou? Ele já se alimentou e foi? Porque ele já cumpriu o seu dever, seu propósito. Chegou, se alimentou, envergonhou, e agora vai para onde? Fala para quem está do seu lado assim: vai para a sua casa. Vai! Para de dizer que não vai, porque vai. Vai! A gente fala: na minha casa não. Você não tem essa opção. Ele vai. Vai. Às vezes eu estou lá na minha casa, numa conversa formal, vi uma briga entre eu e minha mulher. Do nada. E aí eu, que já conheço o texto, falo: o viajante está aqui. A gente faz uma reunião na igreja, quem é que aparece? O viajante aparece. Às vezes você está namorando, só você e sua namorada, pensa que só está vocês dois, e o visitante e o viajante está: pega, maluco, pega, pega. Não dá mole não, rapaz, você é macho. Depois envergonha seu namoro, envergonha sua família, envergonha sua igreja, e ele vai embora e deixa você com a conta para pagar.
O viajante vai. Às vezes vai nas minhas reuniões de negócio, às vezes vai na minha reunião de ministério, às vezes vai no meu culto. É no culto, já viu o viajante? Mas você não vê ele com os olhos, você vê com os olhos espirituais. Pastor, então tá bom. Se um viajante vai na minha casa, o que é que eu faço? Agora, já estou terminando, tem que avisar. Bom, o viajante vai te visitar com certeza. E o que você precisa apresentar para ele? O residente. Ele é apenas um que vai passar pela sua casa, pela sua vida, pelos seus negócios. Mas na sua casa, na sua vida e nos seus negócios tem alguém que reside, que mora, que está lá todos os dias até a consumação do século. Então, quando o viajante chega, quem você chama para recepcioná-lo? O residente. Fala, viajante, só um minutinho aí. Senhor, dá um pulinho aqui. Aí chegou o viajante. Já até que ele é meio parente do senhor, que vocês moravam junto. Recebe ele aí. Aí vem o Espírito Santo, fala, qual é, Satanás? Entrou na minha casa porque... não, estou só dando uma passada. Falou, então, pode ir embora. Hoje eu vim aqui para falar isso com você, tão simples, né? Falar para você hoje, certo? Cuidado com o viajante. Ele está na rede social, ele está em tudo quanto é canto, querendo uma vaguinha na sua vida, certo? Todos os dias está chegando gente para conviver com você. Salmo 115, bendito é aquele que vem em nome do... E se o Senhor está mandando gente, o viajante também vai mandar. E normalmente Deus manda 10 pessoas para entrar na sua vida e o viajante manda uns 100. E aí o viajante faz assim, embaralha os 10 com os 100 dele. E agora você tem que ter espiritualidade para definir. É assim que funciona. Todos estão no mesmo lugar ouvindo a mesma coisa. Mas aprenda, o resultado é você que decide. Eu queria que você ficasse de pés nesse momento. Fique de pés. E talvez esse viajante entrou na sua vida em algum momento, acabou te expondo ao fracasso, ao desânimo, e você acabou cedendo aos apelos e se afastando dos caminhos do Senhor. Ou talvez você vem já sendo visitado e ouvindo Deus falar, mas o viajante sempre arruma uma desculpa para te afastar do residente. Se nessa manhã você quer voltar para Jesus, feche os olhos, igreja. Se nessa manhã você quer recebê-lo pela primeira vez, essa é uma igreja séria, ninguém quer constranger você. Mas se esta é a manhã do seu retorno, se hoje você sai daqui com o residente, levante sua mão onde você está agora, e eu quero orar por você. Tem alguém que hoje quer voltar para Jesus? Quer recebê-lo pela primeira vez? Só se tiver. Se tiver, levante a sua mão e eu oro por você, para que o Senhor te receba. Eu não sei se temos visitantes, eu só não posso deixar de te dar essa opção de sair daqui hoje acompanhado dele. Tem alguém hoje que quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez? Levante sua mão e nós oramos por você. Não tem? Eu não vou insistir. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte deste momento de alerta para as nossas vidas e de entendermos, ó Pai, que às vezes o campo de batalha pode mudar. Observando uma deficiência que pode ser financeira, que pode ser emocional, o nosso inimigo pode se aproveitar disso, mudando o campo de batalha.
Mas seja qual for o ambiente cujo qual Ele vier nos visitar, nós sempre estaremos contigo, ó Deus. A tua vara e o teu cajado é o que nos consola. Continua com o teu povo. Que as águas não estejam apenas nos nossos artelhos, que estejamos num relacionamento profundo a ponto de mergulharmos. Continua conosco, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor?